Seja muito bem-vindo ao canal Conversas e Café. Antes de mais nada, eu convido vocês a se inscrever no canal e, se gostar desse vídeo, compartilhar. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos analisar um discurso que está incluído nesse meu livro, O Projeto de Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base. Nesse livro, no último capítulo, eu faço uma análise do discurso, do famoso discurso da Central do Brasil, de 13 de março de 1964. Na época, o presidente João Goulart, esse era o primeiro discurso que ele ia fazer em todas as capitais brasileiras, e foi feita, e dizem muitos historiadores, dizem que esse discurso acabou meio que precipitando o golpe que já havia em curso. Bom, o vídeo de hoje então vai fazer uma análise desse discurso, até porque dia 13 de março faz aniversário desse discurso, então a gente vai fazer uma análise. Se quiseres dar mais uma olhada de perto dessa análise, está no livro, sugiro comprar e ler. Vamos lá. Então, vamos fazer análise. Antes de mais nada, é interessante ler essa passagem aqui que está no meu livro, com a devida citação. E o comício das reformas de base, o comício das reformas, como ficou conhecido, de 13 de março de 64, fica sendo o equivalente para o Jango à Carta Testamento de Vargas. Com efeito, foi uma carta testamento discursada em público, perante uma multidão emocionada e politicamente isolado no Congresso, em face da aproximação do PSD com a UDN, resolveu jogar a derradeira cartada em defesa de seu programa de reformas. Assinou decretos, convocou as massas e partiu para um gigantesco comício feito de apelos patéticos e denúncias vigorosas, conforme o autor, né? Eu faço um adendo aqui, que na minha opinião não tem nada de patético no comício, porque o conteúdo dele acaba sendo muito propositivo, sinalizando qual era o projeto que o governo pretendia. Como foi fruto de uma tese, o livro ele tem várias citações de autores a favor, contra, até para poder situar o leitor, né, no contexto político da época. Bom, eu até fiz essa análise por meio de um software que compilou as informações, trouxe algumas palavras-chave e por meio dessa análise toda eu fiz o texto que está nessa coluna aqui. Então, nesse lado a gente tem o discurso e nesse outro análise. Bom, é um discurso um pouquinho longo, mas ele vale a pena ser escutado, porque ele é um documento extremamente importante da história econômica do Brasil. Vamos lá, então. Devo agradecer, em primeiro lugar, as organizações sindicais promotoras dessa grande manifestação, agradecer ao povo por esta demonstração extraordinária e também aos sindicatos que de todos os estados mobilizaram seus associados para esta demonstração. Dirijo-me a todos os brasileiros, não apenas aos que conseguiram adquirir instrução na escola, mas a todos os irmãos que passam a miséria e privações pelo direito de ser brasileiro, trabalhando de sol a sol. Bom, o discurso ele começa com os agradecimentos, focaliza principalmente o povo e as classes mais baixas, né? E apela às lideranças. Como presidente de 80 milhões de brasileiros, que era a população da época, quero que minhas palavras sejam entendidas. Vou falar a linguagem franca, que pode ser rude, mas é sincera, e de esperança no futuro, mas de que tem coração para enfrentar a dura realidade brasileira.
O discurso foi um discurso de improviso, um longo discurso, né? Não foi lido, ele foi de improviso. E o presidente mostrava sensibilidade e queria falar a linguagem do povo. E respaldaria a crença de que o executivo era a encarnação da vontade dos trabalhadores. Proclamar que esta concentração seria um ato atentatório do governo ao regime democrático é como se no Brasil ainda fosse possível governar sem o povo. Desgraçada a democracia se tiver que ser defendida por esses democratas. Para eles, trabalhadores, a democracia não é um regime de liberdade de reunião com o povo, mas de um povo emudecido e abafado pelas suas reivindicações. Nessa parte do discurso, o Jango responde às críticas que o governo pretendia realizar um golpe antidemocrático, né, e queria governar sem o Congresso. E o Jango ele diz que, em última instância, o Congresso é a representação do povo. E, portanto, ele estava falando diretamente com o povo. A democracia, trabalhadores, que eles desejam impingir-nos é a democracia de antipovo, da antirreforma, do antissindicato, aquela que favorece os interesses dos grupos que representam. A democracia que eles pretendem é a dos privilégios, da intolerância, do ódio, para liquidar a Petrobras. A democracia dos monopólios nacionais e internacionais. A democracia que levou Getúlio Vargas ao extremo sacrifício. O governo entendia que a verdadeira liberdade democrática só seria possível com a democracia econômica e com o Estado forte e vigilante. Continuando o discurso. Ainda ontem, trabalhadores, eu afirmava no arsenal de Marinha, envolvido pelo calor dos trabalhadores, que a democracia jamais poderia ser arrebatada dos trabalhadores quando eles vêm à rua, à praça, que é do povo. Jango reafirmava que seu governo era democrático, em momento de forte contestação pela oposição, e aqui que ele começa a citar a importância da reforma agrária. Enfim, só fiz uma troca aqui, né? Nessa parte, o verdadeiro significado da democracia é a vontade da maioria. E nessa segunda parte que eu vou ler agora, que ele começa a apresentar a reforma agrária. Democracia, trabalhadores brasileiros, é o que o meu governo vem procurando realizar, como é do meu dever interpretar os anseios populares pelo caminho da paz. Não há ameaça mais séria à democracia do que tentar estrangular a voz do povo, fazendo calar as justas reivindicações dessa nação e desses reclamos que, de norte a sul, de leste a oeste, levantaram seu clamor pelas reformas de base, sobretudo pela reforma agrária, que será o complemento da abolição do cativeiro de milhares de brasileiros que vegetam no interior em condições miseráveis. Lembrando que muitos brasileiros, a população do campo no Brasil na época era muito grande, e muitos brasileiros que viviam nos campos eram tratados com regime praticamente de escravidão, né? Bom, ameaça à democracia não é vir ao encontro do povo na rua, é enganar o povo brasileiro, é explorar seus sentimentos cristãos na mais expressiva figura, seus sentimentos cristãos na mistificação do anticomunismo, tão atual isso, né? Insurgindo o povo até contra as mais expressivas figuras do quadro nacional, dos grandes pronunciamentos do Santo Papa. O inovidável Papa João Paulo XXIII disse que a dignidade da pessoa humana exige normalmente como fundamental o direito do uso da terra e a obrigação de conceder propriedades para todos. Lembrando que o projeto do Jango era um projeto capitalista e que grande parte dos países mais capitalistas do mundo fizeram reforma agrária, como, por exemplo, o Japão. Ponte interessante na qual o Goulart refuta o comunismo e reafirma a sua inspiração com o socialismo cristão, e as influências de Pasqualini são novamente percebidas nessa parte do discurso.
É dentro desta autêntica doutrina que o governo brasileiro, a doutrina, né, papal, que o Papa já falava bastante, e também sobre a questão do Pasqualini, que o governo brasileiro vem procurando fixar sua política social, particularmente quando a realidade agrária. O cristianismo nunca foi um estudo dos privilégios condenados pelos santos padres, nem também, brasileiros, poder ser levantados os rosários da fé contra a vontade do povo. Não podem ser levantados rosários da fé contra o oco que reclamam uma injustiça social. Perdem o seu tempo os que imaginam que o governo seria capaz de abafar a voz do povo e que o governo possa empreender ação política contra ele, contra seus direitos e suas reivindicações. Novamente, a doutrina que se refere à trabalhista, né, e salienta o seu compromisso com a democracia, né, e também o catolicismo, né, do próprio Jango. A ação repressiva é que o governo está praticando e vai ampliar na Guanabara e outros estados, na época a Guanabara é um estado, né? E o Rio outro. Outros estados contra aqueles que especulam com as dificuldades do povo, só negam gêneros alimentícios. Ainda ontem, dentro de associações de cúpula de classes conservadoras, ibadianos protestavam contra o presidente porque ele defende o povo contra aqueles que o exploram na rua, através da especulação e da ganância. Não me tiram o sono as manifestações de protesto dos gananciosos, mascarados em frases patrióticas, mas que traduzem a realidade de seus propósitos antissociais e antipopulares. Ninguém pode ser patriota se não defender o bem-estar da população mais pobre e a distribuição de renda. E o Jango critica também a oposição por ter um discurso democrático e que para o governo é diferente das ações. Era apenas só do discurso. Não receio ser chamado de subversivo por proclamar a necessidade da revisão da tal Constituição da República, que não mais atende aos anseios do nosso povo. Até porque o Brasil foi um país que foi se tornando cada vez mais industrial e a Constituição começa a ficar atrasada nesse arcabouço jurídico, né? Num país cada vez mais industrializado. É antiquada porque legaliza uma estrutura econômica já superada, injusta e desumana. O povo tem que sentir a democracia que ponha fim aos privilégios de uma minoria proprietária de terra, né? Quer participar da vida política do país através do voto, poder votar e ser votado. É preciso que nos pleitos eleitorais sejam representadas todas as correntes políticas, sem discriminação ideológica. Todos têm o direito à liberdade de opinião e manifestar o seu pensamento. Muito importante isso, especialmente em grupos de WhatsApp, no dia a dia, das pessoas poderem manifestar o seu pensamento. Este é o princípio fundamental dos direitos do homem, contido na própria Carta das Nações Unidas. Está nisso o sentido profundo dessa grande multidão que presta manifestações ao presidente e o que lhe presta conta de seus problemas, atitudes e posições na luta que vem enfrentando contra forças poderosas, mas confiante na unidade do povo e da classe trabalhadora, que há de encurtar o caminho da nossa emancipação. Jango reafirma a necessidade de reformular a Constituição, né, que fique mais adequada com esse processo de distribuição de renda que ele pretendia implantar. Nesse ponto, pode ser entendido o principal argumento que a oposição fazia em acusá-lo de antidemocrático, por defender mudar as regras da Constituição, as regras constitucionais. Tomar água, senão... É de se lamentar que a parcela ainda ponderáveis que tiveram acesso às funções superiores continuem insensíveis à realidade nacional. São os piores surdos e cegos, os que poderão, com tanta surdez e cegueira, ser amanhã responsáveis perante a história pelo sangue brasileiro
que possa ser derramado pela emancipação do país. Goulart critica as elites e avisa do perigo de uma revolução social. Da minha parte, à frente do executivo, tudo farei para que o processo democrático siga o caminho pacífico para derrubar obstáculos que impedem a liberdade do povo brasileiro. Juntos, governo, povo, operários, camponeses, militares, estudantes, intelectuais e patrões brasileiros que colocam os interesses da pátria acima de seus interesses. Sugerimos a caminhada da emancipação econômica e social do país. O nosso lema, trabalhadores, é progresso com justiça e desenvolvimento com igualdade. A maioria dos brasileiros não se conforma com a ordem social imperfeita, injusta, desumana, impacienta-se com a demora em receber os dividendos de um progresso construído com o esforço dos trabalhadores e o patriotismo dos humildes. Jango afirma seu processo de mudança dentro da esfera democrática e pacífica e salienta 4 palavras que sintetizam a opinião do governo, o seu projeto. Progresso com justiça social e desenvolvimento com igualdade. Isso deveria ser um mantra, né, de qualquer projeto nacional de desenvolvimento. Vamos continuar lutando na construção de novas usinas, na abertura de estradas, na implementação de fábricas, hospitais, escolas para o povo sofredor. Nada disso terá sentido profundo, porém, se não for assegurado o sagrado direito ao trabalhador a uma justa participação no povo no desenvolvimento nacional. Nessa parte do discurso, Goulart cita as ações de seu governo que já estavam em curso, estão presentes no livro. Tem um capítulo que eu mostro quantas coisas foram feitas no curto espaço de tempo do governo João Goulart, que foi de 61, final de 61 até o início de 64. Muitas coisas foram feitas e no livro eu faço todo um detalhamento disso. Sabemos muito bem que nada vale ordenar a miséria do país com aquela aparência bem comportada com que alguns pretendem iludir o povo. É a hora das reformas. A hora das reformas de estruturação de métodos, de estilo de trabalho e de objetivo para o povo brasileiro. Já sabemos que não é mais possível progredir sem reformas. Não essas reformas que estão aí, né, que destroem o Estado, mas reformas, muito pelo contrário, que fortalecem o Estado e fortalecem o atendimento à população mais carente. E não é possível acomodar-se e admitir que essa estrutura ultrapassada possa realizar o milagre da salvação nacional. Para milhares de brasileiros, o caminho das reformas é o do progresso e da paz social. Reforma, trabalhadores, é solucionar pacificamente contradições de uma ordem jurídica superada pela realidade em que vivemos. Aqui o Jango reafirma a necessidade da reforma do Estado brasileiro. Mas não uma reforma que enfraqueça o Estado e destrua o Estado, como essa reforma administrativa que está sendo proposta. Mas sim uma reforma que fortaleça o Estado, para esse Estado ser a locomotiva e a iniciativa privada, os vagões, a trilhar o caminho do desenvolvimento. Acabei de assinar o decreto da Supra. Assinei meus patrícios brasileiros com um pensamento voltado para a tragédia do irmão brasileiro que sofre no interior da pátria. É necessário que se diga que não é ainda a reforma agrária pela qual lutamos. Representa, como afirmou há pouco o governador de Pernambuco, um passo à frente no caminho das grandes reformas estruturais, de estrutura. Não representa ainda a carta de alforria do camponês abandonado, mas repito, o primeiro passo à frente das portas que se abrem na solução definitiva do problema agrário brasileiro. Assinala a intenção do governo em governar sem o Congresso, de certa forma, por meio de alguns decretos, o que para muitos analistas significaria um golpe contra as instituições democráticas. Lembrando que a legislação previa esses decretos
e principalmente plebiscitos, que era um dos instrumentos que o Jango gostaria de implementar cada vez mais. O decreto considera de interesse social, para efeitos de desapropriação, as terras que ladeiam os eixos rodoviários, os açudes públicos federais e terras que podem tornar produtivas áreas inexploradas, ainda submetidas a um comércio intolerável e odioso. Não é justo ao trabalhador brasileiro que o benefício de uma estrada construída com dinheiro do povo venha beneficiar apenas a minorias privilegiadas do país. Não se compreende que uma estrada como a Rio-Bahia, com 800 quilômetros asfaltados, custou 60 bilhões de cruzeiros ao povo brasileiro, venha beneficiar latifundiários que têm o valor de suas terras duplicadas. Entretanto, o governo justifica os decretos e argumenta que eles são de interesse nacional, e aqui se percebe um ponto interessante. Podemos perceber que o governo se considerava o verdadeiro representante do povo, ou pelo menos da maioria dele, dos mais pobres e necessitados. Mas, trabalhadores, reforma agrária com pagamento prévio em dinheiro não é reforma agrária. Como consagra a Constituição, é negócio agrário que interessa apenas ao latifúndio. Sem reforma constitucional não poderá haver reforma agrária autêntica que atenda aos reclames do povo brasileiro. Sem emandar a Constituição, que tem acima dela o povo, como esta multidão que está aqui em praça pública na Central do Brasil. Podemos votar leis agrárias, mas nenhuma delas será capaz de modificar a estrutura em benefício do país. Camponeses brasileiros, graças ao convênio e à colaboração patriótica das Forças Armadas, o convênio entre elas e o Supra, espero que dentro de menos de 60 dias se dividam os latifúndios à beira de estradas, ao lado das ferrovias, dos açudes e ao lado das obras de saneamento. O governo demonstra sua intenção de reformar a Constituição, de ter autorização para legislar. Ademais, essa frase sintetiza o pensamento do governo. A Constituição que tem acima dela o povo. Porque ele está sinalizando aqui a ideia dele de fazer mais plebiscitos. E o pensamento é o seguinte: se o Congresso representa o povo, agora se o povo autoriza algumas coisas por meio de plebiscitos, e o povo acaba tendo apenas, o Congresso é apenas a representação do povo, logo, se o povo se manifesta nos plebiscitos, não seria nada antidemocrático, porque seria o povo que estaria decidindo por meio de plebiscitos constitucionais. E feito isso, o trabalhador do campo já poderá ver concretizada, em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação: um pedaço de terra própria para que ele trabalhe, para que ele cultive. Aí então o trabalhador e sua família trabalharão para eles. Porque não se diga que há meios de fazer a reforma sem mexer a fundo a nossa Constituição. A preocupação com a população rural é constante no governo de Goulart, como a gente vai ver nas próximas passagens do discurso. Em todos os países civilizados foi suprimida da Constituição o pagamento prévio em dinheiro. Ele está citando aqui exemplos de outros países capitalistas que fizeram reforma agrária. No Japão, há mais de 20 anos que já se fez a reforma agrária, pagando-se em títulos com prazos de 20 anos e juros de 2. Quem promoveu a reforma agrária não podia ser chamado de agitador, não podia ser chamado de comunista. Foi o general MacArthur. General americano que não podia ser acusado de estar a serviço dos interesses internacionais. Na Itália, na Calábria, há mais de 15 anos que a reforma foi realizada. A produção multiplicou-se e os camponeses passaram a ter seus pedaços de terra própria. Cita exemplos aqui nessa passagem. Jango cita exemplo de vários países desenvolvidos, capitalistas, que fizeram a reforma agrária para continuar se desenvolvendo. O México, há 12 anos, vem concretizando a sua reforma agrária, empregando mais de 30 milhões de hectares de terra trabalhada, entregando-as a camponeses mexicanos, realizando pagamentos de 25 anos com juros
nunca superiores a 5%. Na própria Índia já se fez reforma agrária de mais da metade da área cultivável daquele país. Não existe argumento capaz de afirmar que no Brasil, uma nação jovem que se projeta para o futuro, o povo não possa fazer a reforma constitucional que lhe permita uma reforma agrária autêntica. Nota que interessante, esse discurso ele é bem longo e ele é todo feito de improviso. Né? Nós já temos 25 minutos de análise aqui e ele é todo feito de improviso, o que mostra o Jango um homem extremamente preparado e com muito conhecimento sobre a realidade do Brasil. Mostra também que a reforma agrária não significa comunismo e que outros países parecidos, como o Brasil, já realizaram reforma agrária, né? Como o México, que estava realizando, e a própria Índia. A reforma agrária não é capricho de um governo, não é capricho de uma pessoa, de um programa de partido. É produto de inadiável necessidade que no Brasil constitui as esperanças do povo brasileiro. A reforma agrária é a imposição do próprio Congresso Nacional para ampliar e melhorar o seu mercado interno, que necessita maior produção para sobreviver. Nas fábricas e indústrias há tecidos e sapatos sobrando. Enquanto isso, o povo brasileiro vive nu no interior da pátria, suas crianças sem calçado, porque não tem poder aquisitivo para comprar esses produtos. Jango, que foi o homem que levou a legislação trabalhista implementada lá pelo governo Vargas e levou ela para o campo, foi o João Goulart que levou para o campo a legislação trabalhista, ele argumenta que a reforma agrária irá consolidar o mercado interno, ou seja, nada mais capitalista do que uma reforma agrária. Né? Só que ela acaba contrariando muitos interesses dos grandes latifúndios que hoje, até hoje no Brasil, tem terras que são maiores que muitos países da Europa. Não esqueça, pessoal, tá gostando, dá um like, compartilha e se inscreve no canal que vai ajudar muito, né? A eu produzir outras análises assim. E deixa teu comentário aqui embaixo do vídeo também, para saber que tu é uma pessoa que realmente está preocupada com o país e está assistindo esse vídeo até esse momento. Então, mostra que tu está preocupado, que tu escreveu o comentário aqui embaixo. A reforma agrária é indispensável para melhorar o nível de vida, possibilitar a melhor remuneração do povo urbano, intelectuais, estudantes, industriais que se interessam e querem o desenvolvimento do país, sabem que a reforma é necessária e indispensável para que a vida social e a econômica possam prosseguir. Jango mostra a importância da reforma agrária para a estabilidade de preço dos alimentos, para combater a inflação e para aumentar o mercado interno num processo de industrialização que foi conhecido como substituição de importações e que, graças a eles, o Brasil se tornou o maior parque industrial da América Latina. Como garantir a propriedade privada quando de 15 milhões de brasileiros que trabalham na terra, apenas 2,5 milhões são proprietários? O que pretendemos fazer no Brasil não é diferente do que se fez em países subdesenvolvidos no mundo. É a etapa do progresso que devemos conquistar e haveremos de conquistar. Esta manifestação deslumbrante que presenciamos é o testemunho mais vivo de que a reforma agrária será conquistada pelo povo brasileiro. Pode-se entender que essa reforma terá que ser conquistada pelo povo, portanto, visto que para o governo o Congresso não realizaria e nunca realizou esse tipo de reforma. O próprio custo dos gêneros alimentícios, que está diretamente subordinado à relação do homem com a terra, num país onde se paga aluguel da terra por mais de 50% do valor da produção obtida, não pode haver gêneros alimentícios baratos. No meu estado, por exemplo, o estado do deputado Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, 75% do valor da produção de arroz são realizados em terras alugáveis, e o arrendamento dessas terras é 75% do valor da produção paga em cada ano. Portanto, para Jango, o custo da terra elevado que seria diminuído com a reforma. E com isso diminuir o preço dos alimentos e também a inflação. Notem como o Jango ele se dedica muito à reforma agrária nesse discurso.
Mas não era a única reforma. No meu livro, eu faço uma análise de todas as reformas e como elas estavam conectadas umas com as outras. Tá no capítulo aqui em cima, né? Na seção um pouquinho mais acima do livro. Vale a pena ler e analisar essas reformas. Mas como esse vídeo se propõe a analisar apenas o discurso da Central do Brasil, vamos continuar. Esse é o inquilinato rural medieval que torna cada vez mais necessária a reforma agrária. O povo sabe que ela só prejudica a uma pequena minoria insensível e o seu desejo de manter escravos com a nação submetida a miserável processo de vida. É claro que a reforma agrária só pode ser iniciada em terras economicamente aproveitáveis. Não poderíamos começar a reforma agrária no Amazonas ou no Pará. A reforma agrária deve ser iniciada em terras colonizáveis ao lado dos grandes centros. Governo nenhum, por maior que seja seu esforço e até seu sacrifício, poderá enfrentar o monstro inflacionário que devora salários e que inquieta o povo se não forem realizadas as reformas de estrutura exigidas pelo povo e reclamadas pela nação. A reforma agrária, portanto, é apenas uma das reformas de estrutura. Depois eu mostro que existem as reformas de estrutura e as processuais no meu livro. As outras também são necessárias para frear o movimento inflacionário. Nesse ponto, o governo não acredita mais em medidas ortodoxas de combate à inflação, e sim por meio de mudanças estruturais. E uma coisa muito interessante que está no meu livro mostra por que o plano trienal não deu certo, porque, na verdade, ele tinha que ser feito junto com as reformas. Então tem uma bela análise também numa outra seção aqui do meu livro sobre o plano trienal de um dos maiores economistas que o Brasil já teve, chamado Celso Furtado. E também eu tento explicar a inflação por meio de outro grande economista chamado Ignácio Rangel, para tentar explicar por que o Brasil, na década de 60, vivia esse período de estagflação, estagnação econômica com aumento da inflação. Vale a pena muito ler e ajudem aí comprando o livro a fazer com que esse livro vá para a segunda edição, porque ele está acabando, né? Infelizmente ele está acabando e eu não ganho nada com a venda do livro, vai para a editora, enfim, né? Mas é muito importante, né, esse livro continuar sendo disseminado. Então vamos lá. Quase acabando, pessoal. Tem autoridade para lutar para a reforma da Constituição, porque essa reforma indispensável tem o único objetivo de abrir caminho para a solução harmônica dos problemas. Não me animam, e é bom que a nação me ouça, quaisquer propósitos de ordem pessoal. O Jango era um dos fazendeiros mais ricos do Brasil, né? E olha só, ele era um dos fazendeiros mais ricos que propunha a reforma agrária. Os grandes beneficiados serão, acima de tudo, o povo e os governos que vierem e que querem e a quem desejamos entregar esta nação emancipada e enriquecida. Resolvidos democrática e pacificamente os seus graves problemas. Dentro de 48 horas vão entregar, aí que ele já faz um anúncio, né? Dentro de 48 horas vão entregar a consideração do Congresso Nacional a mensagem presidencial desse ano. Esse foi o principal documento que eu uso para analisar as reformas. Esse é o principal documento que eu uso para analisar as reformas, né? Um documento extremamente raro. Na época eu consegui ele num sebo e paguei um valor bastante alto para conseguir essa relíquia, que até veio com a assinatura do João Goulart, né? E essa é a base, né, do projeto do governo João Goulart, a mensagem ao Congresso Nacional de 64. Então vamos lá. Onde é que eu estava? Nessa mensagem estão bem claras e expressas as intenções e objetivos do governo. Espero que os senhores congressistas e seu patriotismo compreendam o sentido social e ação governamental cuja finalidade
é acelerar o progresso do país e assegurar melhores condições de vida pelo caminho da reforma democrática. Jango afirma, nessa passagem, que o seu governo representa o povo, talvez influenciado pelo resultado estrondoso do plebiscito, né, que foi feito em 63, que devolveu os poderes de presidente a ele, e demonstra sua intenção não de pretender continuar como presidente após 65. Muitos acusavam que ele queria dar um autogolpe de aprovar a reeleição, como fez o governo Fernando Henrique Cardoso, para poder se perpetuar no governo. E ele afirmava que não faria isso. Mas eu estaria faltando ao meu dever se não transmitisse, em nome do povo brasileiro, em nome de 150 mil ou 200 mil pessoas que estão aqui, que era mais ou menos a população, os participantes estimados desse gigantesco comício da Central do Brasil. No meu livro eu também mostro que havia pesquisas no Ibope que mostravam que a popularidade do Jango só crescia. Só que os meios de comunicação, desde aquela época, eram um oligopólio que trazia uma outra imagem para a população que não era verdadeira. Está no meu livro. Pessoas que aqui estão o nosso caloroso apoio ao Congresso Nacional para que venha ao encontro das reivindicações populares, para que seu patriotismo atenda aos anseios da nação que quer dias mais pacíficos. Quero também referir-me, antes de finalizar, a um outro decreto que também assinei, interpretando o sentimento nacional. Acabei de assinar o decreto de encampação de todas as refinarias particulares, gesto extremamente corajoso, né? A partir dessa data, trabalhadores brasileiros, a Ipiranga, a Capuava e outras pertencem ao povo, porque pertencem ao governo. Extremamente corajoso, isso aqui acabou atacando frontalmente interesses internacionais muito fortes, que contribuíram com muito dinheiro para destabilizar o governo Jango e a sua queda, com a fantasia do comunismo. Como é que um governo que quer fazer reforma agrária, quer aumentar o mercado interno, industrializar o país, né, por meio democrático, poderia ser acusado de comunismo, né? Mas enfim. O comício da Central do Brasil pode ser entendido como uma forma de pressionar o Congresso para realizar as reformas. O Jango tinha uma certa esperança que o Congresso se sensibilizasse com a população, com essa massa gigantesca, porque, na verdade, o comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, seria o primeiro de muitos outros em praticamente todas as capitais do Brasil. Uma espécie de ameaça, e demonstração de força que o Jango tentava fazer ao Congresso. Aqui Goulart mostra sua vontade de tentar realizar mudanças dentro dos preceitos institucionais existentes. Continuando o discurso do Jango. Procurei, depois de estudos cuidadosos, elaborados por técnicos e guiado pelo espírito que criou a lei número 2004, lei que surgiu e foi inspirada pelos mais altos ideais patrióticos e imortais do povo brasileiro, que continua imortal na alma do povo brasileiro. Ao decretar a emancipação das refinarias particulares, prestar ao povo brasileiro uma homenagem de respeito e solidariedade àquele que sempre teve respeito e foi solidário com os sentimentos do nosso povo, ao grande presidente Getúlio Vargas. Ressalta a luta do governo e o alinhamento com a política nacional desenvolvimentista iniciada no governo Vargas. Para vocês terem uma ideia, né, esse discurso é longo. A minha tese levou praticamente quase 3 anos de pesquisa, 4 anos, 5 anos talvez, de pesquisa. Ela deu mais de 400 e poucas páginas, né? E eu tive que fazer algumas compilações no livro, né? E vocês não têm ideia do esforço. Foram madrugadas adentro de pesquisa, de leituras na minha biblioteca aqui. Eu li mais de 40, 50 livros sobre o período.
Então foi uma coisa que deu muita dedicação e trabalho. Inclusive essa tese ela foi indicada a concorrer ao prêmio BNDES, né? Infelizmente não ganhou, mas só pela indicação já foi uma grande honra para mim, né? E vocês podem ajudar nesse trabalho se inscrevendo no canal, dando like, comentando aqui, principalmente compartilhando esse vídeo para mais grupos no WhatsApp, Face, etc. Vamos lá? Tá indo para o final do discurso. De improviso, hein? O discurso foi todo de improviso. Não foi lido. E também não saiu nenhuma besteira nesse discurso. Enfim. Ele, Getúlio Vargas, o imortal, o grande patriota Vargas, morreu, mas o povo continua a sua caminhada e eu vivo hoje momento de profunda emoção ao poder dizer que soube interpretar o sentimento do povo brasileiro. Ao lado dessas medidas, da maior significação para o desenvolvimento do nosso país e para a participação do povo brasileiro nas suas riquezas, especialmente nessa luta pelo petróleo e o monopólio nacional, eu sinto que para essas medidas nacionalistas de tal significado, o povo estará sempre presente nas ruas e praças públicas para prestigiar o governo, que pratica atos como estes para demonstrar às forças reacionárias que o povo há de continuar a sua caminhada. Acredita na participação popular, ou seja, o Jango ele chama essa população mais pobre para apoiar, e de que o governo Vargas é a representação do povo, assim como o seu governo representa Vargas. Há uma ligação muito grande do Vargas, do governo Jango com o governo Vargas, diferente do que acontece com o JK, que acaba... eu tenho um outro vídeo que eu falo, enfim, procurem no canal, falo sobre essa questão do JK, mas também está presente no livro. Vamos continuar? Essa análise que eu estou fazendo do discurso do governo João Goulart e da Central do Brasil de 13 de março de 1964, que está presente aqui no meu livro e que a gente vai dar continuidade. Nesta mensagem que enviei para a consideração do Congresso Nacional, deixei bem consignadas outras reformas que o povo exige para o desenvolvimento do país. A reforma eleitoral, a reforma ampla que permita que todos os brasileiros acima de 18 anos que lutam pelo engrandecimento do país possam participar do destino glorioso do país. Nessa reforma, propugnamos, principalmente, democraticamente, fundamentalmente, que todo o alistável deve ser elegível e, portanto, tratado como tal. Aqui, o Jango defende os militares, que eles possam votar e ser votados, e defende também mais adiante o voto do analfabeto, né? Fundamental. Ele quer ampliar a democracia, né? Ele não quer implementar uma ditadura, ele quer o contrário, ele quer ampliar a democracia por meio da reforma eleitoral. Aqui a gente já está falando sobre a reforma eleitoral, lembrando que no meu livro eu faço uma análise de todas as reformas, né? Depois eu vou mostrar a estrutura do meu livro aqui no final. Vale a pena, pessoal. Bom, agora a gente vai para a reforma universitária e urbana. Também está consignada a reforma universitária, proclamada pelo povo brasileiro e difundida pelo estudante universitário, que sempre tem estado na vanguarda dos movimentos populares nacionalistas. Ele cita, né, ele está fazendo referência à UNE também, a União Nacional dos Estudantes. Ao lado dessas medidas, o governo continua examinando outras medidas e providências fundamentais em defesa do povo e das classes populares. Dentro de poucas horas, devo assinar outro decreto que regulamentará o preço extorsivo e abominável dos apartamentos residenciais que estão desocupados, de todos que estão desocupados, de todos que hoje afrontam e ferem o povo, exigindo pagamento em dólares por um apartamento brasileiro. O pagamento deve ser feito em cruzeiros, o dinheiro do povo, que é o dinheiro do país. Então aqui ele cita a reforma universitária e a reforma urbana, né? Lembrando que
vai ser só lá no governo Lula e Dilma que há uma tentativa de retomar essa reforma urbana por meio do programa Minha Casa e Minha Vida, né? Mas a gente fica por muitos governos depois do Goulart, isso de forma meio que intocável. No regime militar foi tentado ser feito também o sistema financeiro de habitação, né, o BNH, que não deu certo, né, porque os juros acabaram sendo exorbitantes. E o Jango tinha essa preocupação muito grande com a questão da reforma urbana. Estejam tranquilos que dentro em breve esse decreto será realidade e a realidade também será rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto de aluguéis, assim como também o governo, apesar dos ataques e dos insultos sofridos, não recuará na fiscalização que vem exercendo contra a exploração do povo. Faço aqui apelo ao povo carioca para que ajude o governo na fiscalização da vergonhosa exploração que está sofrendo. Para aqueles que desrespeitarem a lei, não nos interessa o tamanho da sua fortuna ou de seu poder. Estejam eles em Olaria ou na Rua do Acre, podem estar certos que deverão sofrer perante a lei as sanções pela responsabilidade de seus crimes. Jango propunha um tratamento igual ao do governante perante ricos e pobres no que tange ao cumprimento das leis, né? Especialmente nessa da questão da reforma urbana. Aos servidores públicos dessa nação, aos médicos, engenheiros, servidores públicos que não me têm faltado em seu apoio e solidariedade, posso afirmar que suas justas reivindicações estão sendo objeto de estudo final. Em breve verão atendidas porque o governo deseja cumprir seu dever com aqueles que cumprem o dever para com seu país. Ou seja, nada mais importante para o funcionamento do Estado, os servidores. Além do Jango propor uma reforma administrativa que trazia mais concursos públicos e uma melhor qualificação do servidor público, ele mostra nessa passagem a importância do setor público como a boa remuneração desses servidores para implementar esse projeto. Ou seja, um povo sem Estado, um povo sem servidores públicos, é um povo sem nação, é um povo sem direitos. E essa reforma administrativa atual, em vez de querer fortalecer o Estado, ela quer enfraquecer, destruir o Estado, né? Na minha humilde opinião. Ao encerrar, quero dizer que me sinto reconfortado e recuperado para enfrentar a luta, que tanto maior será contra nós quanto mais perto estivermos de cumprir o cumprimento do dever. Na medida em que a luta apertar, sentir-me-ei confortado, porque o povo também lutará contra aqueles que não reconhecem sua vontade e exploram a nação. Novamente, a doutrina trabalhista contra a especulação e a usura que Alberto Pasqualini falava muito, né? Aqui, trabalhismo no sentido ideológico, né? Como o caminho para a implementação de um projeto nacional de desenvolvimento dentro do capitalismo. Eu sei, trabalhadores brasileiros, das reações que nos esperam, mas estou tranquilo porque cumpro com o dever e, acima de tudo, porque sei que o povo brasileiro já está amadurecido, já tem consciência de sua autoridade e que não faltará com seu apoio as medidas nacionalistas de sentido social. Aqui o Jango ele faz o conhecimento das conspirações e principalmente a crença da defesa popular para o governo. Ele sabia que havia conspirações, né, contra ele, só que ele tinha esperança que o povo acabaria ajudando nessa tarefa. Quero, trabalhadores brasileiros, agradecer mais uma vez a extraordinária manifestação aqui registrada, especialmente ao bravo povo carioca, porque estava sendo no Rio, que soube dialogar com os líderes nacionalistas a respeito dos problemas que afligem a nação. A todos os patrícios, quero dizer também, ao finalizar, que nenhuma força será capaz de impedir que o governo continue assegurando absoluta liberdade ao povo brasileiro. E nenhuma força impedirá que o povo se manifeste livre e democraticamente, e para isso
podemos dizer que com orgulho que contamos com o patriotismo das bravas e gloriosas forças armadas dessa nação. O governo ainda acreditava ter uma parcela significativa das forças armadas, em especial sua base. Ele tinha uma parcela significativa, só que ele quis impedir o derramamento de sangue, porque se ele tentasse resistir, e ele sabia da Operação Brother Sun, que havia navios da frota norte-americana perto da costa brasileira que interfeririam contra o governo caso houvesse resistência. E ele não resistiu, isso tem alguns documentos, está no meu livro também, porque ele acreditava que o golpe civil-militar de 1º de abril de 64 duraria pouco tempo e logo a democracia seria restabelecida. Tanto que muitos políticos que apoiaram o golpe, como Ulisses Guimarães, JK, apoiaram porque eles acreditavam que haveria eleições em 65. Só que o golpe não foi contra a ameaça comunista. O golpe foi contra o trabalhismo, contra um projeto nacional de desenvolvimento. Continuando, hoje, com o alto testemunho da nação reunida na praça que ao povo pertence, o governo, que também é do povo e ao povo pertence, reafirma seu propósito inabalável de lutar contra todas as suas forças pelas reformas tributária e eleitoral. Ele procurava trazer uma reforma tributária, não essa que talvez seja implementada, mas uma reforma tributária que progressiva, taxasse de quem ganhava mais para transferir por meio de educação, saúde, com quem ganha menos. Pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, os militares, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Ao final, então, o Jango cita a reforma tributária e retoma a ideia de emancipação econômica, justiça social e progresso tão presentes na Carta Testamento de Vargas. Pessoal, eu vou botar agora um trechinho aqui do discurso da Central do Brasil para vocês. Vamos a ele. Essa é a frase que eu comentei lá com vocês, né? O nosso lema, trabalhadores do Brasil, é progresso com justiça e desenvolvimento com igualdade. Ex-presidente João Goulart, e que a gente vai trazer o discurso para vocês. Maravilhoso discurso desse passado. Trabalhadores do campo já poderão então ter concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra fácil para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que lhe impede sua produção. Testemunho da nação e com a solidariedade do povo reunido na praça que só o povo pertence, o governo que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil.
Bom, pessoal, o livro foi dedicado em memória ao presidente João Goulart, né? E aqui, basicamente, o sumário esse que eu falei para vocês. No primeiro capítulo, eu fiz toda uma análise do legado de Vargas, né? A herança do Getúlio Vargas, o projeto trabalhista, a trajetória do pensamento político de João Goulart, conceito de populismo, né, que eu acabo meio que desconstruindo ele, baseado em muitos outros autores, né, muito importantes para isso, como Jorge Ferreira, formação do trabalhismo no Brasil, panorama econômico brasileiro, né, na década de 60, a Revolução de 30. No capítulo 2 eu falo sobre o contexto econômico da crise, trago toda uma análise para trazer o leitor, para ele entender qual era a crise econômica que acontecia na época. E no capítulo 3 eu vou destrinchar qual era o projeto de nação do governo João Goulart, né? A implementação do projeto que estava sendo feito, as instituições, né, a questão do legislativo, a questão da aprovação do governo, as diretrizes da ação governamental, né, tudo que estava sendo feito na época, era muita coisa sendo feita. Análise do plano trienal e da mensagem ao Congresso Nacional de 63 e 64, a política externa independente e, por fim, eu faço uma minuciosa análise da reforma política, eleitoral, administrativa, etc. Né? Falo sobre a reforma política, eleitoral, administrativa, tributária, enfim, muitas reformas são analisadas nessa parte do livro, né? Quero botar uma outra coisa para vocês também aqui, estou procurando, vamos lá. E por fim, que é essa partezinha que a gente leu agora, a síntese do pensamento do governo João Goulart, o discurso da Central do Brasil. E uma outra capítulo que poderia ser uma nova tese, inclusive tem alguns artigos meus que eu fiz análise dos artigos aqui na página, vocês podem procurar. Eu mostro como muitas coisas que foram feitas no segundo PND do governo Geisel, praticamente era uma boa parte, já estavam contidas e que o Jango queria fazer. E também tem toda uma análise da agenda governamental de 63 e também trechos do discurso do Jango, onde praticamente eu li todos e analisei todos, de 53 a 64. Então, pessoal, convido vocês mesmo a compartilharem o vídeo, a se inscreverem no canal, né? Eu quero mostrar uma outra coisinha para vocês aqui que eu estou procurando. E, inclusive, eu vou colocar um link aqui embaixo que mostra 5 livros considerados as maiores referências desse assunto, né? E fico muito lisonjeado do meu livro tá incluído nesses 5 livros, né? E fica a minha homenagem também a um dos caras que quase me orientou no pós-doutorado, juntamente com o meu ex-orientador, ao professor Jorge Ferreira, professor Pedro Fonseca, que me orientou no doutorado, e muito desse trabalho eu devo a ele, Jorge Ferreira no meu pós-doutorado, e o Muniz Bandeira e o Silvio Tendler, que foram esses 2 caras que fizeram com que, por meio do filme Jango, do Silvio Tendler, e o livro o Governo João Goulart, Lutas Sociais do Brasil, e eu tive a honra de conversar por meio de e-mail com o Muniz Bandeira lá na Alemanha. Ele tinha aceito ser meu co-orientador no pós-doutorado, infelizmente veio a falecer. Então eu deixo a minha homenagem aqui ao Muniz Bandeira, além desses outros mestres, né, que eu sou muito grato e que eu aprendi muito com eles, mas fica a minha homenagem em memória ao Muniz Bandeira. Okay? Até a próxima, se inscreve no canal e compartilha. Obrigado.